Olá! Você já transformou uma situação adversa em uma oportunidade? Eu sou Simone Mendonça, gerente de projetos há mais de 20 anos, apaixonada por desafios e por ajudar pessoas a serem melhores profissionais. Em 2016, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro estava passando por uma grande obra de reforma para poder receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos que seriam realizados na cidade. E eu era a gerente de projetos dessa obra. Minha responsabilidade era fazer todos os desenhos, ou seja, os projetos, para que a obra pudesse ser executada e também de fiscalizar os serviços que estavam sendo feitos. Lá por volta de abril de 2016, eu já estava terminando aquilo que era a minha missão e já estava fazendo a parte toda de entregar aquilo que tinha sido construído para a equipe que ia operar o aeroporto. Para quem não está acostumado com o meio de obras, é um momento muito estressante para você que está ali embalado naquele trabalho. Porque quando a obra acaba, acabou. Você vai para outro lugar. Você pode ir para outra cidade, para outro estado, até mesmo para outro país. E muitas vezes você nem vai, porque a depender da situação, não existe uma outra obra para você se engajar. Que era mais ou menos o cenário que estava existindo no Brasil em 2016. O Brasil já vinha por um grande processo de recessão, já não tinham obras públicas, as obras das Olimpíadas iriam acabar e, na verdade, eu não sabia o que seria de mim. Na minha cabeça, eu já estava fazendo planos assim para tirar um sabático, porque eu tinha certeza que emprego não iria ter. E aí eu estava nesse limbo, meu emprego estava em risco, eu já tinha certeza que não tinha para onde eu ir, e me surge uma promoção inesperada, inusitada até, de eu me tornar a gerente de operações dos terminais de passageiros do aeroporto do Galeão. Um gerente de terminal de passageiros cuida de todo o caminho que o passageiro faz dentro do aeroporto, do momento que ele chega ali de carro ou táxi até o momento que ele entra no avião, e depois o caminho que ele faz para sair do avião e ir embora para casa. Eu brinco que é tipo ser o síndico do aeroporto, e eu não tinha experiência nenhuma com operação aeroportuária. Eu entendia de projetar, de construir o aeroporto, mas eu não tinha ideia de como era o dia a dia de uma operação tão complexa, né? Como é que aquilo ali funcionava. Mas a pessoa que me indicou para tal vaga disse o seguinte: nós confiamos no seu potencial e ninguém conhece essa infraestrutura aqui melhor do que você. O aeroporto está gravado na sua mente. E para dar mais emoção ainda a tudo isso que estava acontecendo, as Olimpíadas iam acontecer. Isso foi mais ou menos em abril de 2016 e em julho começariam as Olimpíadas. Muito pouco tempo para eu aprender e me preparar. Mas essa história das Olimpíadas eu vou contar depois em outro vídeo. O que eu quero fixar aqui é como é que eu fiz a ponte da engenharia para operações. O que eu fiz? O que eu entreguei de diferente que fizesse com que aquelas pessoas tivessem confiança em mim e me oferecessem essa chance? Bom, eu estou aqui, né, para contar a história, então significa que pelo menos que eu sobrevivi às Olimpíadas. E eu fiquei no mesmo cargo de gerente de operações até julho de 2021, quando eu decidi alçar novos voos e sair do Brasil. Mas o que me trouxe ao cargo, a história antes, é o mais importante para vocês. Eu aceitei um desafio de coordenar um projeto e uma obra que deveria ser entregue em 18 meses, sujeito a altíssimas multas a serem impostas pela ANAC e, mais ainda, correndo o risco de colocar a cidade do Rio de Janeiro sobre o grande vexame de não ter um aeroporto à altura de os Jogos Olímpicos. Essa história, como eu me comportei, como eu gerei os meus riscos na posição de gerente de projetos das obras de reforma do Galeão, foram o que me catapultaram para uma nova promoção. Promoção essa que me abriu outras perspectivas que eu nem imaginava. As minhas ambições eram sempre ligadas à área de engenharia, né? Eu jamais imaginei que eu estaria gerenciando uma área operacional de aeroporto, eu nunca tinha feito. Mas eu tenho um lema: quando uma oportunidade bate na sua porta, a gente tem que agarrar e vamos tirar dela o melhor proveito. E foi exatamente isso que eu fiz. Quando a oportunidade veio,
eu agarrei. Mas vamos voltar ao primeiro assunto. O que motivou a confiança das pessoas que me colocaram na posição de gerente de operações de terminais? Como eu já disse, eu estava trabalhando para entregar as obras de reforma do aeroporto do Galeão. Era um projeto extremamente desafiador. Nós tínhamos que entregar um novo pier, que é um anexo ao Terminal 2, reformar o Terminal 2, criar um novo pátio de aeronaves, acrescentar 4 pisos num edifício garagem já existente, e sem falar numa porção de obras menores que tinham que ser feitas na área de pista e pátio para poder receber certos tipos de aeronaves. Era um escopo enorme. Valia na época 2 bilhões de reais. E quando eu cheguei lá, em mais ou menos julho de 2014, não existia nada. Os projetos eram todos muito básicos, eram praticamente um rabisco daquilo que seria o aeroporto. Então, o desafio era coisa fácil, quase não tinha risco. Eu tinha uma certeza, que eu não ia ter vida durante os próximos 18 meses. E eu tive que decidir isso. O que eu quero? Eu vou encarar esse desafio, agarrar, ou eu vou deixar passar e cuidar da minha vida? Vou participar de uma das maiores obras que estão acontecendo no país, ou vou deixar para lá e fazer projetos menores? Eu corria vários riscos para aceitar esse desafio. O primeiro era, obviamente, a minha carreira, né? A gente sabe que, mesmo com essas condições difíceis que eu estou citando, quando um projeto fracassa, o gerente de projeto é sempre o responsável. No final, não se quer desculpas, se quer um culpado. E o culpado é sempre o gerente de projeto. Mas, como todo desafio, também existiam oportunidades. E a primeira era a de retornar de Brasília, onde eu estava morando, para minha cidade natal, Rio de Janeiro, perto da minha família. Então, todos os desafios te trazem riscos e te trazem oportunidades. Cabe a você escolher qual você vai querer e como você vai gerir os seus riscos. E acabou que eu aceitei o desafio e começamos a trabalhar definindo os pontos que estavam ainda abertos no projeto. Com tantas decisões a serem tomadas em tão pouco tempo, eu tive que puxar lá do fundo da minha alma todos os conhecimentos de gestão de projeto, mas principalmente os de gestão de risco. Por quê? Porque o projeto exigia uma série de tomadas de decisões. A todo momento, nós tínhamos que decidir por qual caminho seguir, quais os riscos queríamos evitar e quais os riscos iríamos aceitar. Eu hoje faria muitas coisas diferentes, mas tenho a absoluta convicção que fizemos o melhor que a pressão do momento nos permitiu. Quando vemos algo pronto, é fácil a gente ver os defeitos e onde estavam os detalhes que a gente deixou passar. Mas depois parece óbvio, né? Mas no calor da emoção e da confusão, a gente tem que tomar a melhor decisão daquele momento, que muitas vezes pode até ser algo que poderia ter sido mudado. Mas eu tenho certeza que nós fizemos o melhor. O aeroporto, ele ganhou vários prêmios de engenharia e arquitetura e foi considerado um dos melhores legados das Olimpíadas para a cidade do Rio de Janeiro. Mas quais foram os skills ou as habilidades que eu usei e demonstrei que me permitiram me destacar na minha função? Eu diria que pelo menos 3 foram os fundamentais para o sucesso da minha missão. O primeiro, acho que foi me engajar com os stakeholders. Segundo, conhecer os objetivos. E o terceiro, estar sempre fazendo uma revisão dos obstáculos ou dos riscos. Então, a primeira coisa foi me engajar com os stakeholders. Stakeholders, para quem não sabe, são todas as pessoas, instituições e empresas que apresentam algum tipo de interesse nas atividades ou resultados de um projeto. Para construir um aeroporto, o número de stakeholders é imenso. Tem as companhias aéreas, tem as autoridades como a Polícia Federal, a Receita Federal, a Anvisa, a Aeronáutica, tem os passageiros. Tem as pessoas que moram no entorno do aeroporto e, nesse caso, ainda tinha a cereja do bolo, o Comitê Olímpico. Enfim, a lista é enorme de pessoas interessadas no que a gente ia construir.
Em alguns casos, estávamos construindo as áreas onde muitos desses stakeholders iriam ter os seus escritórios e os seus alojamentos, como, por exemplo, a Polícia Federal. Nós íamos fazer os escritórios, os alojamentos da polícia, os escritórios das companhias aéreas. Eles precisavam saber o que seria entregue para eles. Então, eles precisavam saber o que a gente iria entregar, por consequência, eles precisavam aprovar. Então, a gente tinha que ter um trabalho muito junto, a gente tinha que entender exatamente aquilo que eles queriam, porque se eles não aprovassem, a gente não podia caminhar e seguir com o projeto, consequentemente com a obra, e ter a obra pronta para as Olimpíadas. A segunda atitude foi a de entender a fundo as limitações do contrato. Sendo uma concessão pública, o contrato com o governo federal tinha uma série de obrigações que deveríamos cumprir, para evitar as multas e termos o aeroporto liberado para uso. O entendimento dessas restrições guiava as nossas decisões. Em alguns casos, tivemos que negociar com o governo a mudança de escopo, para que a operação e o serviço final fosse melhor do que aquilo que estava antes não muito bem elaborado. Mas mudar paradigmas de como uma determinada coisa já é feita durante anos exige muito trabalho de convencimento e explanação, muita dedicação técnica, demonstrando que aquilo pode ser sim feito de uma forma mais eficiente, moderna e melhor para o passageiro. Isso exigia um trabalho tremendo de estudo das tendências aeroportuárias do mundo. Queríamos trazer para o Rio de Janeiro o que existia de melhor, de ponta, nos melhores aeroportos que você vê quando viaja internacionalmente. E a terceira ação foi de fazer o constante exercício de atualização, lendo da direita para a esquerda, ou seja, ver o que a gente tinha que entregar e quais os desafios que estavam nesse caminho. Toda semana eu me trancava em casa no final dos dias de domingo. Revisava os projetos que tinham sido cadastrados no sistema naquela semana e fazia um exercício do que estava faltando para aqueles projetos saírem do papel e se tornarem realidade. Quais os riscos no meu caminho. Em seguida, nas terças-feiras, pela manhã, eu tinha uma reunião semanal com a equipe da construtora, que era, por sinal, responsável por fazer o projeto e executar a obra. Nessas reuniões, nós discutíamos os pontos que eu havia levantado e as estratégias para eliminar os riscos. Esta parceria, esse diálogo, ele foi essencial para a gente ficar nivelado nas informações. A gente teve conflitos, tá? Discutimos muito, demos muito soco na mesa, mas ao final chegávamos sempre numa solução. Cada um tinha os seus interesses, mas todos buscávamos resolver o grande objetivo, que era entregar o aeroporto para as Olimpíadas, que, por sinal, não poderiam ser adiadas. Foram 2 anos de suor e lágrima. Eu não vou mentir aqui não, tá, gente? Balancear a vida particular com a profissional não foi fácil. Não teve equilíbrio. Mas eu optei. O que funcionou para mim não necessariamente pode funcionar para você. Hoje, a minha realidade de vida exigiria outra forma de trabalho. Eu não poderia ter essa dedicação aos finais de semana nos meus dias livres. Eu teria que me estruturar, ter outras estratégias. Mas os pontos que eu toquei aqui, esses sim, podem e devem ser usados quando você precisa ter com clareza os riscos que você está correndo no seu projeto. Mas muitos dos pontos que eu levantava nesses exercícios de domingo à noite não eram relativos à obra, mas às outras áreas da concessionária do aeroporto. Para abrir um terminal aeroportuário, o café e o pão de queijo têm que estar quentinhos para o cliente. Os funcionários têm que estar treinados nos novos sistemas e conhecendo o novo ambiente onde eles vão trabalhar. Muitas vezes esses pontos que eu identificava eram transformados em workshop e, em conjunto, a gente identificava qual cafeteria, loja, livraria estaria aberta para o cliente poder comprar. Montávamos em conjunto um plano para eliminar todos os riscos e tentamos tirar todas as condições que poderiam evitar que aquele aeroporto não funcionasse no dia que ele tinha que funcionar. E foi esse profundo envolvimento com o objetivo de entregar um aeroporto rodando na sua capacidade plena em determinada data é que eu tenho certeza me impulsionou profissionalmente.
O amplo conhecimento das necessidades dos stakeholders e dos sócios me permitiram construir uma sólida relação profissional e que, em muitos casos, se tornaram até em grandes amizades. Nem tudo foi flores, não. Recebi muito não. Eu não diria que eu fui ofendida, mas eu fui fortemente questionada. Entretanto, no fundo, o mais importante foi que essa minha experiência me permitiu me mudar de posição, de mercado e explorar novos horizontes. E você, quer saber mais como gerenciamento de risco pode destruir ou construir carreiras? Então assista minha live no dia 30 de maio às 20 horas aqui no LinkedIn ou no YouTube. Te aguardo!